João 19, 28, diz assim: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Olha só. Olha o que diz o versículo 28, hein? Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Olha só, depois de tudo está terminado, mas terminado o quê? Terminado o quê? Ele fala, está consumado. O que quer dizer está consumado? Está consumado está pronto, está feito. Acabou. Está feito. Terminou. A obra acabou. Pronto. Então, vamos tentar entender isso. Lá no livro de Lucas, ainda reforça. Abre lá. Lucas 23. Lucas 23. Olha o que está escrito no livro de Lucas 23, 44, versículo 44. Lucas 23, versículo 44. E era já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. O que aconteceu? Rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ou seja, acabou. A última coisa que aconteceu foi o véu do templo se rasgar de cima a baixo. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ele disse: está consumado. Rendeu o espírito, se entregou e acabou. Vamos tentar entender isso. O que acabou, afinal de contas? O que acabou? O que é? O que ele veio fazer para dizer que terminou? O que terminou? Para a gente entender, vamos lá em Gênesis capítulo 1. Me perdoe por abrir tantas passagens assim, mas é necessário que você entenda. Gênesis capítulo 1. Tem alguma coisa que se encaixa com isso, alguma coisa aí. No capítulo 1, versículo 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Pronto. Você viu? Quando também Deus terminou. Quando Deus terminou a sua obra, diz a Bíblia que ele viu que tudo que ele havia feito estava bom, estava perfeito, tudo funcionando em harmonia, paz completa, paz total, felicidade lá no Éden, estava tudo nos conforme tudo. Diz a Bíblia, tudo era bom. Imagine o que Deus fala que é bom. Quando Deus fala que é bom, é porque era bom. Colocou o homem aí e deu um mandamento. A única coisa que o homem não podia fazer. Adão, está à vontade, viva em paz. É
eternamente. Mas não toque do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você tocar, você vai morrer. Entendeu, Adão? Sim. O que acontece? Adão obedeceu? Não. Desceu o diabo, convenceu Adão, e Adão fez exatamente o que Deus falou para não fazer. Com aquilo, o diabo entrou, e tudo que Deus havia feito que era bom, ele bagunçou tudo, ele destruiu tudo. Onde havia paz, agora há guerra. Onde havia alegria, agora é tristeza. Onde havia vida, agora existe morte, destruição, ruína. Hoje o mundo é uma desgraça, nem parece é aquele mundo que Deus, depois de fazer, ele viu que tudo estava lindo, tudo estava perfeito. Hoje não existe mais perfeição na terra, porque o diabo entrou e destruiu tudo. E agora? Deus vai deixar que o homem morra? Que se acabe? Hein? Pecou, tem que morrer. Infelizmente, como ele havia determinado, pecou, o homem tinha que morrer. O pecado foi cometido, agora a palavra tem que se cumprir. O homem tem que morrer, o homem precisa morrer. E o que é a morte? A morte é isso aqui. O significado da morte é separação. Você vê, quando a pessoa morre, por que a gente chora? Por que a gente fica triste? Porque a gente nunca mais vai, a gente nunca mais vai ver, nunca mais vai abraçar. Está entendendo? Quando a pessoa morre, a gente nunca mais vai ver, nunca mais vai abraçar, a gente nunca mais vai se aproximar dela, nunca mais vamos sentir o cheiro dela, nunca mais vamos ouvir a voz dele, nunca mais. Olha o que a morte representa. Ou seja, para Deus, o homem morreu. Morte é separação. O homem separou-se de Deus. O homem se distanciou de Deus. O homem já não podia mais se aproximar de Deus. Tanto é que quando Deus aparece, Adão se escondeu. Deus procurando Adão. Cadê você, Adão? Onde é que você está? Adão não podia mais se aproximar. O pecado separou Adão de Deus. O pecado separou o homem de Deus. E agora? Você sabia? Foi a mesma coisa que aconteceu com o diabo e os demônios. Separou os de Deus para sempre. Eles não podem mais se aproximar de Deus, não podem mais. Os demônios não podem mais se aproximar de Deus. O diabo não pode mais se aproximar de Deus. Eu acredito que tem demônios hoje arrependidos, mas não podem mais, não podem. Eles estão mortos, separados de Deus para sempre. Só que Deus amava o homem, ama o homem de tal maneira que ele começou a busca, começou a planejar, começou a fazer um plano para poder salvar o homem. Um plano para trazer o homem de volta. Como trazer o homem de volta? Como salvá-lo? O que fazer para trazer o homem de volta? O pecado foi cometido, o homem tem que morrer, mas o que fazer para ele não morrer? Entenda o que aconteceu naquele dia na cruz. Procure entender, presta atenção. Entenda o significado da Páscoa, entenda. E aí então Deus começa a busca. Você vê, aí Deus traça um plano. E esse plano
é revelado naquele momento. Adão envergonhado, Adão se escondendo, Deus mata um animal. E com a pele daquele animal, tenta esconder a nudez dos dois. Esse animal era a profecia. Ele estava profetizando que alguém tinha que morrer. Mas quem? Quem vai morrer no lugar do homem? Quem pode morrer no lugar do homem? Será que um anjo poderia morrer no lugar do homem? Não, anjo não pode. Anjo não tem vida própria. Para morrer no lugar do homem tem que ser alguém que tenha vida. Tem que ser alguém que tenha vida própria. A única maneira de trazer o homem de volta é que alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer no lugar do homem. Morreu, tem que morrer. Então quem vai morrer? Para o homem não morrer, quem vai morrer? Presta atenção, presta atenção. Quem vai morrer? Olha o plano de Deus, entenda, olha o plano de Deus. Foi aí que Deus começa, através dos patriarcas. Vieram os patriarcas, vieram os juízes, vieram os profetas, até que chegou um grande momento. Amém? Tinha que ser o próprio Deus. Só o próprio Deus tem vida própria, então tinha que ser o próprio Deus. Mas Deus não morre. Como é que Deus vai morrer? Não, para ele morrer, ele tinha que se fazer homem. Ele tem que ser homem para morrer. Então aí Deus desceu em forma de filho. Fez-se homem. Nasceu como homem. Viveu como homem. Sentiu na pele como aí começou então a obra da redenção. Presta atenção. O que Jesus veio fazer aqui? Além de morrer, é que você não sabe, o ser humano é muito complicado. O ser humano é muito complicado, então o trabalho de Jesus não foi fácil para convencer o homem a quê? Jesus veio aqui simplesmente por uma coisa, convencer o homem a confiar em Deus. É só isso. Confia nos milagres que Ele fez, na cura que Ele fez, nos leprosos que Ele limpou, nos paralíticos que Ele levantou, nos mortos que Ele ressuscitou. Era somente para chamar o homem a razão, a confiar nele. Confia. Você vê, esse trabalho Ele teve lá no Egito. Por que das 10 pragas? Porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. É para fazer com que milagres se manifestassem, com que ele se manifestasse para os filhos de Israel confiarem nele. Era só isso, gente. As 10 pragas, o motivo das 10 pragas é para os filhos de Israel confiarem nele. As 10 pragas não vieram por causa dos egípcios, as 10 pragas vieram por causa dos filhos de Israel, por causa da incredulidade dos filhos de Israel, por causa da falta de fé dos filhos de Israel. Não foi Faraó, não. O próprio Deus teve que endurecer o coração de Faraó para que ele pudesse se manifestar, a fim de que Israel confiasse nele. Isso não é trabalho fácil. Jesus começou essa obra. Confia, tentar levando as pessoas para confiar em Deus. O Pai é real, o Pai existe. Deus é real, Deus existe. Ele pode ser espírito, mas Ele é real. Ele está aqui, Ele é real, Ele é presente. Ele faz, Ele opera, Ele ouve a oração. E Jesus foi ensinando, tudo é possível, creia nele. Aquele que crê, e aquele que crê, e aquele que crê. Ele foi ensinando.
esse processo ele tinha um ponto mais alto. Qual era o ponto mais alto? A morte. Para Deus, para Jesus, a morte era desconhecida. Ele não sabia o que era morte. Naquela sexta-feira de madrugada, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pela primeira vez, o filho ia se separar do pai. Ele não sabe o que é viver longe do pai. Ele não sabe o que é se separar do pai. Pela primeira vez, ele iria se separar do pai. Você vê que até o próprio Senhor Jesus, ele temia por esse momento. Ele não queria isso. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O maior sacrifício que poderia acontecer era aquele. Até que chegou o grande momento dele pagar. Preste atenção. Ele foi preso, foi julgado, foi condenado. Pelo quê? O que ele fez para ser condenado à morte? Da pior maneira possível. O que ele fez? Hein? O que ele fez para ser cuspido? O que ele fez para ser batido? O que ele fez para merecer ele carregar aquela cruz, cair várias vezes, chutarem nele, amaldiçoarem ele, xingaram ele? O que ele fez, gente? O que ele fez? Imagine uma pessoa que não fez nada e tanta gente lhe odiando. Uma pessoa que não fez nada, baterem nele. Uma pessoa que não fez nada, teve a pior condenação daquela época. O que ele fez? Nada. Mas sabe o que é interessante? É que não era ele. As pessoas não estavam odiando ele. Era eu. Era você. Sabia disso? As pessoas estavam xingando, era por causa do que você fez. Porque motivo para xingar ele não tinha. Motivo para odiá-lo não tinha. Eu sim, dei motivo para me odiar. Você sim, deu motivo para odiar. Você tem motivo para te xingarem. Você tem motivo. As pessoas têm motivo para te escorraçarem, para baterem em você, para julgar você, para condenar você. Tem motivo. Então não era ele. Era eu. Ele tomou a minha forma. Ele tomou a minha vida, para que eu não pudesse passar por aquilo. Era eu, era você. Por causa do adultério. Era você, por causa das mentiras. Era você por causa dos seus vícios. Era você por causa das traições. Era você que merecia estar lá. E não ele. Então todo aquele ódio era por causa do que você fez. Era por causa do que eu fiz. Arrastado até lá na cruz. Presta atenção. Arrastado até lá na cruz. Foram 6 horas lá, o sangue jorrando. Foram 6 horas de dor. Foram 6 horas de escárnio. Foram 6 horas de zombaria. Foram 6 horas da maior humilhação. Mas humilhação. Tiraram as suas roupas. Deixaram o nosso Senhor passar maior vergonha. Tudo isso por causa de mim. Por causa de quem, gente? De você. Era a gente. Era o preço que tinha que ser pago. Você sabe, quando o véu se rasgou, estava tirando a separação. Por isso, quando se rasgou, disse, quando ele viu que tudo estava feito, pronto,
está feito, está terminando. Quando ele disse está consumado, ele disse o quê? Agora está feito. O caminho agora foi traçado. A solução agora está aí. Qual a solução? Ele conseguiu ligar de novo o homem de quem? De Deus. O homem que não podia falar com Deus, agora podia. Qualquer um pode falar com Deus. O véu se rasgou. Não há mais separação, não há mais separação. Não existe mais intermediário, ninguém mais pode intermediar. Qualquer um pode falar com Deus, sabia disso? Você pode. Até aqui, ele ligou de novo. Ele ligou de novo, mas a grande questão é, de que lado você está? Do lado de lá ou do lado de cá? Quando ele morreu, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um foi salvo e o outro ficou do lado de lá. Não quis atravessar. Não quis vir. Rejeitou o sacrifício de Jesus. Rejeitou a oferta de Jesus. Rejeitou o que Jesus fez por ela. Rejeitou. Um aceitou e foi salvo. Quando ele disse está consumado, está terminado. Agora só depende de quem, gente? Só depende de mim, só depende de você. Acabou. Não tem mais por que o diabo te acusar. Não tem mais pecado que possa te separar de Deus. Não tem mais. O caminho foi traçado. Vem cá, eu estou pregando aqui para alguém que está se acusando. Ei, o que você fez? Será que o que você fez é tão forte, mais forte do que o que Jesus fez por você na cruz? O que você fez que o sangue de Jesus já não tem mais poder para a sua vida? Não tem nada que você possa fazer que o sangue de Jesus não possa cobrir. Ei, a dívida foi paga. Hoje o diabo tenta te convencer, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem mais solução. O diabo tenta convencê-lo, dizendo que não tem mais saída para você. O diabo tenta convencê-lo, dizendo, você está condenado para sempre. Mas é mentira. Porque o preço foi pago. O preço foi pago. Ele morreu por você. Ele se tornou maldição para que você não fosse amaldiçoado. Ele morreu para que você não morresse. Ele sofreu para que você não sofra mais. Agora assuma a sua posição como filho de Deus. Ei, você não é mais qualquer um. Você agora é filho de Deus. É filho de Deus. Antes de Jesus, ninguém podia dizer que é filho, mas depois do que Jesus fez, Ele nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Essa é a grande verdade. A mensagem da cruz é essa. Você é filho de Deus. Isso é poderoso. Você é filho de Deus. Você não pode mais viver de qualquer jeito, não. Você é filho de Deus. Você foi gerado pelo sangue dele. Você foi gerado pelo sacrifício dele. Você foi gerado pela entrega dele. Então, confie, filho. Todo filho confia no seu pai. Todo filho depende do seu pai. Sabe, quando Jesus disse, deixai as crianças vir até mim, porque delas é o reino dos seus. Do que ele estava falando? Será que estava falando somente da pureza? Não era da pureza, não. É que criança é dependente dos seus pais. Toda criança depende dos seus pais 100%. É isso que Deus quer, dependência. Dependa dele, confie nele, dependa dele, confie nele. E você vai viver. O que te atormenta? Está frustrado? Está
tudo dando errado para você. As coisas estão saindo do seu controle. Está difícil. Confia. Amém, pessoal? Confie nele. Por isso ele disse, acabou, terminou. Agora é só confiar. Tudo que precisava ser feito para você ser salvo foi feito. Tudo que precisava ser feito para você ser um filho foi feito. Agora você é filho. Você só precisa fazer a sua parte. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Você entendeu? Lá no livro de João 6, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você nunca vai entender, né? Até agora talvez você nunca entendeu. Para você entender, deixa eu te contar a história de uma família. Um casal tinha 2 filhos. De repente aconteceu uma tragédia. O casal morreu no mesmo dia. E deixaram os 2 filhos pequenos. Um com 8 anos, outro com 6 anos. No mundo sozinhos. Esses 2 irmãos cresceram num orfanato. Os 2 foram crescendo, foram tendo consciência. E um colocou a cabeça nos estudos e virou um grande médico renomado. O outro se deixou levar pelas más companhias. Começou a roubar, foi roubando. Até que se envolveu com uma gangue da alta, da pesada, começaram a assaltar bancos. E um dia desses, eles saíram e assaltaram um banco. A polícia foi acionada. E começou a perseguição. Eles se dispersaram. E esse irmão começou a fugir, fugindo. E um policial que estava à paisana, quando viu que era bandido, aí tentou parar ele. Na hora que foi pegar ele, esse bandido pegou o punhal e enterrou na barriga do policial. O policial cai. Naquele momento, sangue saiu e borrou toda a sua roupa. O policial caiu, ele continuou fugindo. Era aquela perseguição, a rua toda apavorada, era aquela gritaria, aquela agitação. E ele pensando, e agora o que eu faço? Eu acabei de matar um homem. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, se você mata alguém, pode ter certeza, você pode também ser morto. A condenação é a morte, lá tem pena de morte. Ele não sabia o que fazer, ele acabava de matar um homem. Aí lembrou-se do irmão, e por incrível que pareça, ele estava ali na rua onde morava o irmão. Então correu até o prédio onde morava o irmão. Ele subiu, bateu a porta do apartamento do irmão. Quando o irmão abre, ele vê o seu irmão mais velho todo ensanguentado, cheio de sangue. Ele disse: o que aconteceu? Ele falou: por favor, meu irmão, me ajude. Eu acabei de matar um homem. Se me prender, eles vão me condenar à morte. Me ajude, por favor, me ajude. Aí o irmão falou: poxa, eu sempre te avisei. Eu sempre falei para você que essa vida não era legal, que essa vida podia te levar para o buraco, que essa vida era perigosa. E agora, olha, agora o que eu faço? Não, você tem que fazer alguma coisa. Eu não quero morrer. Se eles me pegarem, vão me matar. Se me pegar, o juiz vai me condenar à morte. Você quer que eu morra? Poxa, sou teu irmão. Você sabe, a gente não tem mais ninguém. A gente só tem eu e você. Nesse mundo só está eu e você. E agora você vai me deixar morrer? O seu único irmão, a única coisa que te resta nessa vida?
O irmão respira fundo, olhou para ele. O que eu faço? Tá, tira as suas roupas. Na hora o irmão não entendeu, ele começou a tirar as roupas. Só que no momento que ele estava tirando as suas roupas, o irmão mais novo também estava tirando as dele. Ele pegou as roupas dele e disse: toma, veste as minhas roupas. E pegou as roupas do irmão, vestiu. O médico, homem bom, nunca fez mal a ninguém. Tudo que ele fez nessa vida foi salvar, foi ajudar pessoas. Ele vestiu roupas do bandido, roupas ensanguentadas, frutos de um assassinato frio. Ele vestiu. Pessoal, logo que ele vestiu, não demorou muito tempo, a polícia estava lá, rompeu a porta, entrou. Precisa perguntar? A polícia encontrou 2 pessoas ali, um todo ensanguentado. Não perguntaram, só pegaram quem estava com as roupas todas ensanguentadas. Era ele. Levaram ele, apertaram ele, algemaram ele, botaram ele no camborão, apertaram, deram socos nele, quase que matam ele já ali, porque ele havia morto um policial. Olha a raiva, olha o ódio. Você entende o ódio que aqueles policiais tinham quando pegaram ele, e começaram a bater, arrastaram ele. Não demorou muito tempo. Foi ao juízo. Lá no julgamento, é acusado de tantos crimes. Tinha filho que levantou, falou: ele matou meu pai. Outro falou: ele roubou isso, eles roubaram, assaltaram a nossa casa. Essa aí matou meu marido. Hoje sou viúva por causa dele. As pessoas com ódio, com raiva. O Ministério Público queria que o juiz sentenciasse logo ele a pena máxima e de todos os crimes que lhe acusaram. Ele assumiu a culpa, ele não se defendeu de nenhum. O advogado falou para ele: você é louco. Não assuma tudo. Você quer morrer? Muitos desses crimes que estão te acusando talvez não seja você. Deixa eu te ajudar. Ele disse: não, eu cometi todos esses crimes. O juiz então bateu o martelo. Sentença: morte numa cadeira elétrica. Na hora que eu levá-lo, ele fez um pedido: meritíssimo, por favor, eu não tenho mais ninguém nessa vida, eu só tenho um irmão. Eu queria muito que me desse uma folha, uma caneta e um envelope, que eu quero escrever para o meu irmão. O irmão ficou trancado dentro do apartamento com medo, não sabia o que ia acontecer. Ele nem sabia do que estava acontecendo lá fora. E aí, aquele irmão, ele escreveu, depois de escrever, dobrou, selou o envelope e pediu para que levasse no endereço onde morava o irmão. Naquele dia, o juiz determinou que depois da sentença, só ia ficar mais 3 dias, morreria. A sentença tinha que ser executada. A carta só chegou dia seguinte, um dia já tinha se passado. Quando o irmão recebe a carta, o oficial da justiça bateu a porta, ele com medo abre, ele: o que está acontecendo? Será? Aí entregaram a carta para ele. Quando ele abre a carta, lê a carta, ele entra em desespero. Começa a chorar. E agora? Sou eu que tinha que estar lá. Quem matou fui eu. Meu irmão vai ser morto por minha culpa. E aquele peso de culpa ficou ali andando
Por um lado, poxa, não é justo que o meu irmão morra no meu lugar. Por outro lado, mas se eu for, eu é que vou morrer. E com aquele medo, vou, não vou, faço, não faço. Só dia seguinte é que saiu correndo. Pediu uma audiência com o juiz. Falou: juiz, vocês estão matando pessoa errada. Quem cometeu todos aqueles crimes fui eu. Aquele é meu irmão, aquele é médico, ele nunca fez mal a ninguém. Todos os crimes fui eu. Aí o médico, o juiz falou: qual prova você tem? Ele falou: a prova é essa carta aqui. Ele escreveu essa carta para mim. Quando o juiz pegou na carta, lembrou-se de 3 dias atrás, quando aquele homem condenado pediu uma folha, um envelope e uma caneta, escreveu. Todo mundo queria saber o que aquele homem estava escrevendo naquela carta. Ali ele, quando leu a carta, na mesma hora ligou para a prisão. Mas quando ele ligou era tarde demais. Tinha sido executado há 10 minutos. Meritíssimo, é tarde. Acabamos de executar a pena. Poxa! Juiz revoltado na mesma hora mandou prender aquele homem. Dia seguinte já foi julgado. No julgamento, ele assumiu toda a culpa. Ele falou que era ele. Foi ele que matou, foi ele que estuprou, foi ele que assaltou banco, foi ele que fez todas as coisas. E que o irmão nunca cometeu crime nenhum. E agora? Você consegue entender a cabeça do juiz? Como o juiz se sentiu? E agora? O assassino está ali. Mas alguém pagou o preço, alguém já morreu por todos os crimes que ele cometeu. Condeno ele por um crime que alguém já pagou o preço. O juiz respira fundo e disse: olha, vai, eu não posso te condenar por um crime que alguém já pagou por você. Aquele homem saiu daí. Eu matei o meu irmão. Meu irmão morreu. Ele chegou, entrou no apartamento. Esse apartamento não é meu. Ele é do meu irmão. Ele entrou, abria as roupas que estavam ali não eram dele. Era do irmão. Ele não vivia mais a vida dele. A vida era de quem, gente? Era do irmão. E o que mais chama a atenção era a carta. O que estava escrito naquela carta final? O irmão escreveu, disse: meu irmão, nós só éramos 2 nessa vida. Nós não temos mais ninguém. Quando você começou essa vida que você estava levando, eu te avisei. Para que você não fosse, para que você não fizesse aquilo, mas você não me deu ouvidos. Hoje, eu estou sendo condenado, eu estou sendo morto no seu lugar. Por favor, cuide da minha vida. Pense bem, antes de você fazer o que você vai fazer, porque já não é mais a sua. Agora é minha. Pense, antes de você fazer alguma coisa, pense: o que você vai fazer com a minha vida? O que você vai fazer com a minha vida? Em meio àquela aflição, os amigos vieram: e aí, vamos lá. Que isso, Paulo? O que você está aqui fazendo? Vamos lá, pô, vamos na balada.
tenta desanuviar um pouco. Pô, até quando você vai ficar chorando a morte do seu irmão? Pô, você teve sorte, vamos lá. Ela até tentou. Mas vestido com aquelas roupas, quando ele parou, olhou no espelho, ele pensou: meu irmão, com essas roupas, iria num baile? Com essas roupas, ele sairia para beber? Não, então eu não vou. Ah, como eu queria que você entendesse essa história. Se até agora você não entendeu, a vida que você está vivendo agora não é sua. É de Jesus. Quando Jesus falou para comer da carne dele, para beber do sangue dele, ele estava dizendo: ei, viva agora a minha vida. Eu estou morrendo por você. Não sei se você entende, naquele dia, mais de 2000 anos atrás, ele pregado na cruz. Ele viu o dia de hoje, ele viu você ali sentado, amargurado. Sabe qual foi a maior tristeza dele? Sabe qual foi a maior dor dele? É saber que você não está valorizando o que ele estava fazendo por você. É saber o que você vai fazer com a minha vida. O que você está fazendo? O que você está fazendo com a vida de Cristo? O que você está fazendo com o corpo de Cristo? O que você está fazendo com a cabeça de Cristo? Pense.